Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade, né, ao nosso curso de matemática para o ensino fundamental. Show? Expoente 2, né? Então, já vimos que uma potenciação, né, é a multiplicação de fatores iguais, não é isso? Então, já vimos que uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 elevado à quarta potência. Bom, o que nós vamos ver hoje é o seguinte. O que vamos ver agora é por que o expoente 2 é chamado de quadrado. O expoente 2 ele é chamado de quadrado e o expoente 3 ele é chamado de cubo. Tá? Mas por que isso acontece? Então, observe, né? Temos aqui um quadrado. Tá? O que acontece? Para a gente calcular a área de um quadrado, nós fazemos base vezes altura, tá certo? Só que os quatro lados do quadrado têm a mesma medida. Então, quando eu faço a minha base vezes altura, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo lado vezes lado, né? A área do quadrado vai ser o quê? Vai ser lado vezes lado. Lado vezes lado, lado elevado a 2, né? Pela propriedade aqui, né? Pela operação de potenciação, né? Quando eu tenho um número multiplicando por ele mesmo, né? Eu tenho uma potenciação, né? Quer dizer, o que é uma potenciação? É uma multiplicação de números, né? Multiplicados por ele mesmo, quer dizer, uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho L vezes L, L elevado a 2. Como L vezes L é a área do quadrado, então esse 2 aqui nós vamos chamar de quadrado, tá? Base vezes altura, quer dizer, lado vezes lado, lado ao quadrado, tá? Então, esse 2 aqui, sempre que aparecer um 2 em cima de um número, nós vamos chamar de quadrado. Nós vamos dizer que um número está elevado ao quadrado, tá bom? Por isso, o expoente 2 é chamado de quadrado, tá? Por quê? Porque a área do quadrado, né? Base vezes altura, lado vezes lado, lado elevado a 2, lado elevado ao quadrado, tá? E o expoente 3, né? O expoente 3 é chamado de cubo porque para calcularmos o volume de um cubo, fazemos comprimento vezes largura vezes altura. Então, como as medidas de um cubo são todas iguais, né? O que acontece? Temos aqui um cubo, tá? Todas as medidas do cubo, elas são iguais, né? Meu cubo aqui não está com uma cara muito... Mas enfim, tá? E aí o que acontece, né? Olha lá, ó. O comprimento, largura e altura, tá? Para eu calcular o volume do cubo, o que eu faço? Comprimento vezes largura vezes altura. Como essas medidas são iguais, o que eu tenho? Eu tenho que o volume vai ser L vezes L vezes L, né? Vai ser o que? Vai ser aqui o comprimento, a largura e a altura. Como são todas iguais, L vezes L vezes L, L elevado a 3. Então, esse 3 vai ser chamado de cubo, tá? Então, o expoente 3 ele é chamado de cubo, tá? Por causa do volume do cubo. E o expoente 2 ele é chamado de quadrado por causa da área do quadrado, tá? Bom, por isso o expoente 3 é chamado de cubo, tá? Por quê? Porque para calcular o volume do cubo, a gente faz, né? Comprimento vezes largura vezes altura, tá? E aí vai ficar L vezes L vezes L, L elevado a 3, L elevado ao cubo. Show? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Olha lá, ó. 2 elevado a 2. Lê-se 2 elevado ao quadrado. 3 elevado a 2. Lê-se... Qual é a leitura que a gente faz desse número, né? 3 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, tá? 2 elevado ao cubo. Olha lá, ó, apareceu um 3 aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Ó, 2 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. Apareceu 2 quadrado. Apareceu 3 cubo, tá? 4 elevado ao quadrado. 2 elevado ao cubo.
3 elevado ao cubo e 4 elevado ao cubo, ok? Então, o expoente 2 é chamado de quadrado, o expoente 3 é chamado de cubo, tá? Daqui para frente, sempre que aparecer uma potenciação, apareceu o expoente 2, nós vamos chamar de quadrado, né? Um número elevado ao quadrado. Apareceu um expoente 3, cubo, um número elevado ao cubo. Tá bom? Bom, é isso, né? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, se inscreve aqui para dar uma força para a gente, aciona o sininho das notificações e dá um like lá para ajudar a divulgar aqui o nosso canal, tá bom? E comenta aí o que vocês acharam aqui do nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.